O Irã caiu na armadilha de Netanyahu ou forçou os Estados Unidos a se ajoelharem? O que aconteceu no Estreito de Hormuz e no aeroporto do Kuwait hoje não é coincidência, mas sim uma virada estratégica que mudará a face da região para sempre. Hoje vamos falar sobre a verdade desse golpe chocante que abalou 5 países de uma só vez. Por que Trump insiste em assinar o acordo apesar de toda essa destruição, apesar de toda essa escalada ou dessa resposta iraniana? Será que estamos vivendo isso hoje? A última dança antes de assinar o acordo? Todos esses detalhes teremos hoje, mas depois deste intervalo, fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a este encontro especial, se Deus quiser. Da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades deste conflito global que ocorre na região do Oriente Médio entre o Irã e a Aliança Epstein. Hoje, prezados telespectadores, está claro que estamos testemunhando as últimas horas antes da assinatura do acordo de trégua entre o Irã e os Estados Unidos, pois hoje foi um sexto dia muito intenso. Na região do Oriente Médio e especificamente na região do Golfo. Houve uma escalada muito séria, eventos emocionantes, mas todos eles aconteceram, como vou explicar para vocês, apenas como a última escalada, talvez antes da assinatura do acordo. O Irã sabe muito bem que Trump está vivendo um verdadeiro dilema. Ele não pode voltar à guerra novamente. O acordo chegou às suas fases finais, então o Irã usou todos os acordos e toda essa força nessa resposta iraniana devastadora que aconteceu hoje. Então, exatamente, caros telespectadores, os acontecimentos começaram quando os Estados Unidos atingiram um petroleiro iraniano com um míssil aéreo perto do Estreito de Hormuz. Esse ataque causou danos à sala de máquinas desse navio. Então, o Irã, apesar do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos, as exportações de petróleo iraniano não pararam completamente. E nós já falamos sobre isso em vários episódios anteriores. O que significa que o Irã, como já expliquei antes, tinha rotas marítimas especiais para exportar esse petróleo sem qualquer interferência da Marinha Americana. Ou seja, os Estados Unidos não conseguem interceptar esses navios, ou pelo menos é muito difícil para eles interceptarem todos os navios que exportam o petróleo iraniano. O que aconteceu foi que os Estados Unidos atacaram por via aérea esse navio petroleiro iraniano. Isso aconteceu exatamente na noite passada. Então, claro, o Irã não ficou em silêncio. Em resposta a isso, a Marinha iraniana atacou com mísseis um navio de carga americano chamado Banaya. Foi uma resposta equivalente. Os Estados Unidos atacam um navio petroleiro iraniano. O Irã responde atacando um navio de carga americano. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos intensificaram essa situação e atacaram uma torre de comunicações pertencente à Guarda Revolucionária Iraniana, na ilha de Qashem, que fica no interior do Estreito de Hormuz, com vista para o Estreito de Hormuz. Então, o que ninguém esperava de jeito nenhum era que a resposta iraniana naquela ocasião fosse uma resposta decisiva e chocante ao mesmo tempo. Para os Estados Unidos e para a coalizão de Epstein, foi uma resposta chocante, uma resposta devastadora. Na verdade, porque apesar de o ataque americano ter sido algo simples, ou seja, eles atingiram apenas uma torre de comunicações, a resposta iraniana envolveu quase todos os países e bases militares americanas da região, ocorrendo simultaneamente. O Irã atingiu o quartel-general da 5ª Frota Americana, que fica no Bahrein. Atacou outras bases militares americanas no Kuwait, nos Emirados, na Arábia Saudita, na região do Kurdistão do Iraque. Mas os ataques mais fortes foram especialmente nesses 3 países, Kuwait, Emirados e Bahrein. Alguns relatos disseram que o ataque foi feito com 100 mísseis e drones, a tal ponto que o terminal de passageiros do aeroporto do Kuwait foi atingido por um míssil,
resultando na morte de uma pessoa e dezenas de civis feridos, de acordo com o que foi anunciado. E levou à suspensão de todos os voos, ou seja, de e para o Kuwait até o momento. Ninguém sabe como esse ataque atingiu esse aeroporto civil no Kuwait. Foi mesmo um míssil iraniano ou um míssil de interceptação do Kuwait que falhou ao tentar interceptar os mísseis iranianos e atingiu o prédio? Ou seriam apenas estilhaços de um míssil iraniano que caíram nesse prédio? Ou seria um míssil israelense que atingiu esse prédio? Com o objetivo de criar discórdia entre os dois países, ou seja, entre o Kuwait e o Irã. Então, o Irã ainda não esclareceu nem confirmou que tenha atacado esse aeroporto, mas tudo é possível no momento. A resposta do Irã foi realmente chocante para a coalizão Epstein. Apesar de o Irã, como expliquei para vocês no episódio de ontem, ter alertado os Estados Unidos de que qualquer ataque ao Irã seria respondido com uma retaliação esmagadora e diferente do que aconteceu antes. Apesar desse aviso, na verdade, ninguém realmente acreditava que a resposta poderia chegar a esse nível de ferocidade. Ou seja, prestem bastante atenção que, anteriormente, víamos assassinatos de líderes iranianos de alto escalão, víamos ataques e bombardeios no coração da capital Teherã, e a resposta iraniana era, podemos dizer, apenas simbólica. Eles enviavam alguns mísseis, alguns drones, que eram facilmente interceptados e tudo acabava por aí. Isso acontecia depois de um anúncio prévio para as pessoas de que iriam atacar em tal dia, em tal hora, ou depois de 1 hora, ou depois de meia hora, hoje. A resposta iraniana é completamente diferente. Os Estados Unidos atacam uma pequena ilha no Estreito de Hormuz e então a resposta iraniana atinge 4 ou 5 países de uma só vez, causando grandes danos e perdas. 2 dias atrás, vimos como a resposta iraniana, que atingiu apenas uma base militar americana, causou um grande alvoroço nos Estados Unidos. Porque esse incidente causou baixas entre as forças americanas, e isso foi admitido pelos próprios jornais americanos, ou seja, foram eles que revelaram isso hoje. O Irã ataca mais de 5 bases militares americanas de uma só vez, então com certeza há perdas humanas, mas claro que não vão admitir isso agora. Talvez essa admissão venha nas próximas horas, talvez em alguns dias, talvez só admitam depois do fim dessa guerra. A Guarda Revolucionária Iraniana disse claramente: já avisamos antes que qualquer ato de agressão será respondido de forma diferente e mais severa. Ele disse que essa resposta que vocês viram hoje deve servir de lição para os outros. E disse que qualquer perturbação da segurança no Estreito de Hormuz terá um preço alto para os Estados Unidos e para qualquer agressor. A agência de notícias Tasnim do Irã também transmitiu uma declaração de um dos membros do Comitê de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, que disse que os Estados Unidos só entendem a linguagem da força. Ele disse que a resposta iraniana a qualquer possível agressão deve ser mais forte do que isso. Ou seja, o que vocês viram hoje é algo simples, talvez venha algo mais forte do que isso. Ele disse que a dissuasão só é alcançada através da demonstração de força militar, então essa declaração reflete exatamente, quer dizer, o nível do clima predominante hoje, ou seja, hoje entre os líderes e nas instituições políticas e militares iranianas, todos hoje no Irã. Todos estão cientes de que o que aconteceu não deve se repetir e que o que aconteceu deve ser bem aproveitado hoje para alcançar esses objetivos e condições iranianas. Sair dessa crise que o povo iraniano sofreu, ou seja, desde o sucesso da Revolução Islâmica, desde o estabelecimento desse regime no Irã. Sanções, bloqueios e guerras recaem sobre o Irã repetidamente. E apesar disso, eles não tiraram nada desse país. Vemos um país desenvolvido, um povo civilizado, e as condições sociais deles são melhores do que muitos países árabes que não passaram por isso. Ou seja, sem sanções, sem guerras, nem nada desse tipo. Então, hoje o Irã quer aproveitar essa vitória que conquistou nessa guerra e quer aproveitar essas transformações pelas quais o mundo está passando para sair dessa situação.
E hoje, se o Irã sair dessa situação, vai se tornar uma potência na região, porque, como eu disse, o Irã se desenvolveu mesmo estando sob cerco, sanções, tensão, guerras e tudo mais. O que ocorreria se o cerco e as sanções acabassem hoje? Com certeza, ela vai se tornar uma potência na região, porque agora já tem a base. Tem uma base industrial, tem uma base militar, e o que mais? O que ela precisa? Ela precisa de uma economia forte, precisa de dinheiro, e é por isso que vemos que há quem esteja disposto a se submeter, a se humilhar, a oferecer dinheiro, subornos e coisas do tipo. Só para que essas sanções continuem sendo impostas ao Irã. Então, para as sanções que vemos hoje, ou seja, esses acontecimentos de hoje, essa escalada perigosa. Talvez pensem que a trégua acabou, talvez pensem que a guerra voltou novamente e que o acordo ou essas negociações fracassaram. Pronto, mas na verdade os Estados Unidos não podem de jeito nenhum voltar à guerra agora, apesar de tudo o que aconteceu. Trump não falou sobre isso, não disse que vamos responder, vamos atacar, vamos melhorar a situação, ou algo assim. Apesar de toda essa escalada e da resposta decisiva do Irã, Trump fez uma declaração dizendo que as negociações continuam e que agora é hora de assinar um acordo com o Irã por qualquer meio possível. Isso aconteceu hoje. O ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que o acordo será assinado hoje ou amanhã, ou na próxima semana, no máximo. Ontem, Trump também disse que o acordo será assinado na próxima semana, e essa é a possibilidade mais provável, segundo a maioria. É o mais provável que aconteça. Esse acordo talvez seja fechado 1 ou 2 dias antes do início da Copa do Mundo. Essa Copa conjunta entre os Estados Unidos, Canadá e México, que vai começar no dia 11 de junho. Trump também disse hoje que o Irã concordou em abandonar seu programa nuclear. Talvez isso seja um sinal de que o acordo está próximo, porque Trump, nessa declaração, apresentou um conjunto de mentiras. Com essa declaração, trouxe várias mentiras que ele sempre tentou espalhar amplamente. Para mostrar que os Estados Unidos, ao assinarem o acordo, saem como vencedores, Trump disse que o Irã ficou sem força aérea, que não tem poder naval, que não tem mais soldados. Prestem bastante atenção, ele disse que o Irã não tem mais soldados. Ele também disse que o Irã não tem liderança, que está sem comando. Ele disse que a economia deles está desmoronando, que a moeda caiu para 250. Ou seja, tudo isso são mentiras. Mesmo assim, Trump falava sobre isso para disfarçar o fracasso e aparentar que os Estados Unidos saíram vitoriosos com o acordo. Então, a economia iraniana está desmoronando. É verdade, está desmoronando. Mas isso não é de hoje, não é por causa da guerra. É por causa dos efeitos das sanções impostas a ela há muitos anos. Quer dizer, ele diz que ela não tem liderança, enquanto vemos que o Irã é cheio de líderes. Essas declarações que ouvimos de vez em quando, o Irã é uma fonte de lideranças, uma fonte de personalidades carismáticas. Na verdade, o Irã ainda controla o Estreito de Hormuz hoje. Como pode controlá-lo se não tem forças navais? Então, tudo isso são mentiras. O objetivo disso é preparar o anúncio da assinatura do acordo. Apesar de tudo o que aconteceu hoje, está claro que o acordo está muito próximo. Até mesmo o site americano Al Monitor disse, segundo fontes do governo israelense, que Netanyahu hoje não tem outra solução a não ser ceder às exigências de Trump. Ou seja, não restou outra solução a não ser aceitar e concordar com esse próximo acordo, com os termos desse próximo acordo. Todos sabem que Netanyahu não quer nenhum acordo com o Irã, exceto um acordo de rendição e submissão. Ou seja, Trump, Netanyahu sempre toma medidas de escalada para aumentar ainda mais a tensão na região e impedir que as duas partes cheguem a um acordo. Mas o site Monitor disse hoje, de acordo com essas fontes, que Netanyahu está em apuros, ou seja, agora ele não tem outra solução a não ser obedecer às exigências de Trump. Então talvez seja verdade que Trump se tornou recentemente, digamos, um fantoche nas mãos de Netanyahu. É verdade, ele impõe a ele tudo o que quer. Mas agora está claro que Trump está em uma situação muito difícil. Apesar de querer atender às exigências de Netanyahu e apoiá-lo, ou seja, apoiar Netanyahu e apoiar Israel com toda a força que os Estados Unidos têm, ao mesmo tempo, ele chegou hoje a um beco sem saída em relação a esse assunto com o Irã. Aqui é preciso que todos prestem atenção.
Trump chegou à conclusão, ou à necessidade, que o obriga a parar a guerra agora de qualquer maneira, porque a continuação e a repetição da guerra serão uma catástrofe, não só para os Estados Unidos, mas também para o seu próprio destino político. Há uma Copa do Mundo prestes a fracassar, a popularidade de Trump está caindo e vai cair ainda mais, as eleições de meio de mandato se aproximam, há desgaste militar, trazendo graves consequências para ele e os Estados Unidos forçando-o a buscar um acordo rapidamente, hoje. Por isso, quando ontem foi revelada essa conversa que ocorreu entre Netanyahu e Trump, na ligação telefônica que os reuniu, na qual Trump descreveu Netanyahu como louco. Quer dizer, eu pessoalmente acreditei nisso, embora haja quem diga nos Estados Unidos que é só encenação, que a relação entre eles é forte e tudo mais, mas eu acreditei no que foi revelado. Porque apesar da força e solidez dessa relação, ainda existem interesses diferentes. Quer dizer, Trump chegou a um beco sem saída, ele tem um interesse que exige que ele assine esse acordo, ele ficou com apenas duas opções. Ou chega a um acordo para que a segurança volte e os preços do petróleo caiam. A Copa do Mundo tenha sucesso em termos de organização e segurança, e depois ele tenta recuperar a popularidade antes de novembro, quando acontecem as eleições. Os dias estão passando rápido. Ou realizar o desejo de Netanyahu de voltar à guerra, o que significa destruir ainda mais a popularidade de Trump e do Partido Republicano. Colocar o exército americano em um desgaste ainda maior, colapso, talvez o colapso das atividades desta Copa do Mundo, e talvez no final os Estados Unidos sofram, ou seja, uma perda cada vez maior. Por isso, Trump realmente precisa chamar Netanyahu de louco e deixar claro para ele que, se não fosse por ele, estaria na prisão. Ou seja, Netanyahu deve retribuir o favor desta vez, parando a escalada no Líbano e aceitando os termos deste próximo acordo, sejam eles quais forem, porque não há outro caminho. A situação é realmente muito complicada, e até agora não sabemos se Netanyahu realmente aceitará esse acordo ou não, ou se ele vai envolver Trump em outra guerra. E isso pode nos levar ao cenário que mencionei no episódio anterior. Trump virar contra Netanyahu. A situação é muito complicada. De fato, a guerra ainda não voltou de verdade, apesar de tudo o que aconteceu. O acordo ainda não foi assinado, mas há indícios que nos aproximam desse cenário, de que pode haver um acordo nos próximos dias. Mas ao mesmo tempo, não sabemos o que Netanyahu está planejando, será que ele vai aceitar isso ou não? O acordo, na verdade, está nas mãos de Netanyahu, não de Trump. Trump talvez só esteja negociando, preparando esse documento e assinando, mas no final, se Netanyahu não concordar, não haverá acordo. Vamos ver como serão os desdobramentos nas próximas horas. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!